vocês que eu tiro um pouquinho a máscara, tá? Não tem ninguém mais aqui perto, então estamos em segurança, respeitando as distâncias, tá? Eu primeiramente gostaria de agradecer ao meu amigo Paulo pelo convite. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado à nossa querida amiga Raquel, a presidente aqui da nossa casa, por poder estar mais uma vez aqui nessa sociedade, né? Uma sociedade que me acolheu muito bem, né, Paulo? Desde a primeira vez que eu vim aqui. E para mim, mais uma vez, é uma honra poder estar aqui de novo. E antes de começar a falar sobre esse livro, né, eu gostaria só de retomar a ideia da última palestra que eu fiz quando eu estive aqui, que falava sobre esse outro livro. Esse livro aqui se chama A Caminho da Luz. É um livro escrito pelo Espírito Emmanuel, tá? Psicografado também pelo Chico Xavier, tá? E esse livro, para quem assistiu a minha última palestra, ou para quem ainda não leu esse livro, recomendo que leiam, tá? Ele é um livro curtinho, a gente consegue ler rápido, tem 180 e poucas páginas, ele tem 200 páginas, tá? É um livro curtinho, a gente consegue ler bem rápido, mas ele é um livro muito importante, porque ele menciona assim de uma maneira muito simples, ele explica desde o momento que o planeta Terra, que ele foi criado, passando por toda a história da órbita terrestre, a história da humanidade até os dias de hoje. Mais ou menos ele explica assim, ó, quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Então eu acho muito importante, ele de uma maneira objetiva, à luz da doutrina espírita, ele explica o que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra, ele explica quem nós somos e para onde vamos, de uma maneira simples, né? E eu deixei, nessa última vez que eu estive aqui, eu deixei um convite para, na sequência, após a leitura deste livro, para que lesse então esse livro o qual nós vamos falar hoje, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, psicografado também pelo Chico Xavier. Também é um livro excelente, mais curto ainda, um livro de 100 páginas, recomendo também, tá? Esses dois livros eu ganhei de presente de uma amiga minha, a tia Marina, tá? Um beijo para ela, querida. Ganhei esses dois livros e fiz a palestra sobre esses dois livros. Bom, podemos então começar a falar sobre o assunto de hoje. Eu botei aqui essas duas capas desse livro porque ele tem várias edições, tá? A primeira edição é de 1938. É essa capa aqui mais à esquerda, que é a capa mais antiga, mas talvez hoje quem procure esse livro não vai mais achar essas edições antigas, elas são muito raras. Então eu também botei aqui a capa, a última, a mais atualizada, tá? Para que vocês procurem ele e procurem ler, tá? De forma alguma não tem como encerrar esse assunto em poucos minutos. O que eu vou falar aqui hoje é a minha visão, é o meu parecer, mas cada um de nós, cada um de que lê esse livro vai ter a sua forma, vai ter a sua ótica, vai ter a sua forma de interpretar. E aconselho inclusive que leiam mais de uma vez, porque cada vez que a gente lê, a gente encontra uma outra ideia que quando a gente leu de início não tinha percebido. Tá? Então é um livro que eu considero fundamental para todos nós brasileiros. Ele explica de uma maneira direta também, sucinta, à luz da doutrina espírita, quem somos nós brasileiros. Por que nós estamos aqui no Brasil neste momento? O que nós estamos fazendo aqui? Né? Para onde vamos? Qual é o nosso futuro? Ele também explica isso. Então fica aqui a dica, tá? Não apenas assistam a palestra, mas leiam um livro.
tá? Porque são muitas ideias, apesar de ser um livro curto, de 100 páginas, é um livro riquíssimo, tá? Vale a pena ler. O objetivo que eu tracei, tá, para nós é tentar compreender a importante função do Brasil na caminhada evolutiva da humanidade. Nós temos uma função importantíssima, muitos de nós não temos a noção da nossa missão. Nós temos uma missão grande, uma missão de responsabilidade e mais uma missão lindíssima. Nós somos o coração do mundo e às vezes a gente não sabe o que tem dentro do próprio coração. Nós somos a pátria do Evangelho, não só do estudo do Evangelho, mas principalmente da prática do Evangelho, da prática dos ensinamentos de Jesus Cristo, o nosso Mestre. A doutrina espírita chegou através de Allan Kardec na Europa, mas a semente está aqui, porque a prática está dentro dos nossos corações. Principalmente essa é a nossa missão, colocar em prática. Como introdução, tá, eu peguei aqui essa frase que está bem nas páginas iniciais, que nos diz o seguinte: o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Só nessa frase, no primeiro slide, já dá para a gente ter uma noção da profundidade da nossa missão. É isso que eu pretendo que a gente saia daqui hoje, tendo a noção da importância da nossa missão, da nossa responsabilidade. Não somos apenas o celeiro material que vai alimentar o mundo, mas também o celeiro a nível espiritual. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. O coração do mundo. Esse livro que eu citei antes, ele começa falando da criação do planeta Terra, quando ele ainda era gases, se transformou em amálgama, enfim, até os dias de hoje. Esse livro que nós estamos falando hoje, ele já começa falando na visita que Jesus fez à Terra no terceiro quartil do século XIV, ou seja, entre 1375 e 1400, ou seja, quase 1400 depois de Jesus ter encarnado no planeta Terra. Ele veio aqui fazer uma visita para ver como é que estava o seu evangelho, como é que estavam as suas lições, para ver como é que a humanidade estava se comportando em relação aos ensinamentos que ele trouxe. E Jesus Cristo verificou então que havia uma disputa muito grande numa cidade chamada Jerusalém, que foi considerado um local sagrado. Mas Jesus afirmou que todos os pontos do planeta Terra são abençoados, todos eles são sagrados, não somente aquela cidade. E aquela cidade até hoje é motivo de conflito, principalmente entre três religiões monoteístas, que são elas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Existe guerra entre Israel e a Palestina até hoje em disputa da cidade chamada Jerusalém, justamente porque os profetas, né, cada uma dessas religiões tem os seus profetas e cada uma delas afirma que os seus profetas viveram ou fizeram algo de muita relevância nessa cidade, por isso ela é considerada uma cidade sagrada. E isso então fez com que tanto na Ásia quanto na Europa houvesse conflitos, houvesse muitas guerras, como por exemplo cruzadas, aonde cristãos e muçulmanos travaram verdadeiras guerras. Foi assim uma guerra onde houveram muitas mortes, muitas pessoas desencarnaram de forma violenta, e eu coloquei aqui a figura
representando isso. Então Jesus pensou, bom, eu acho que a humanidade não está interpretando da melhor forma a mensagem que eu trouxe, porque eu trouxe uma mensagem de amor e eles estão fazendo guerra. Então ele verificou que naqueles dois continentes, Europa e Ásia, talvez não fosse o caso ele continuar insistindo naqueles dois continentes, talvez demorasse muito tempo ainda para eles entender a mensagem. Então Jesus resolveu plantar uma semente do seu evangelho em outro continente, que nós vamos ver agora. Que continente é esse? Um continente onde habitava os espíritos jovens e simples, os mais simples, ou seja, os nossos índios, né, nativos daqui da América do Sul, do nosso Brasil. E ele escolheu, então, quem serão as pessoas que vão levar o meu ensinamento até esses espíritos jovens? E ele escolheu os portugueses. Então deixei aqui uma foto dos índios brasileiros e os portugueses. Mas por que os portugueses, né? Será que eles não eram corrompidos pela ganância, pela intolerância, pela vaidade, pela materialismo? Sim, eles também eram, mas eles naquele momento, o melhor povo que tinha para cumprir essa missão eram os portugueses, por isso que eles eram considerados os mais humildes da Europa, e o restante da Europa estava ainda muito vinculada à parte material, à disputa e várias guerras. Então Jesus, ele designou Ismael, que é um espírito evoluidíssimo, e ele deixou o nosso país, né, Brasil, aos cuidados de Ismael. E Ismael, então, ele influenciou, ele orientou que fosse encarnados em Portugal dois espíritos que tiveram uma missão grandiosa. Um deles eu deixei na foto aqui, que é o Infante Dom Henrique, mais conhecido como Infante de Sagres, e o outro que está aqui a foto do lado é o Pedro Álvares Cabral, que receberam orientações nas suas obras. Quais foram as suas obras? O Infante de Sagres, ele era conhecido como o navegador, né? Influenciou muito a escola de navegação que havia na época, a escola de Sagres, e ele convenceu Portugal a expandir as suas rotas comerciais, porque Portugal estava muito vinculado às Índias Orientais e às colônias africanas, e eles teriam que mudar o foco, eles teriam que buscar novas terras em outras direções, e esse foi o homem então encarregado de mudar o foco da expansão marítima de Portugal, das Índias Orientais e das colônias da África em direção a um continente novo ainda desconhecido. Aqui eu coloquei duas frases, tá, que consta também no nosso livro, que eu acho que elas ajudam também um pouco a explicar para nós, que a gente entenda a importância da nossa missão como pátria do Evangelho. Eu vou ler aqui para vocês. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. O sinal que ele se refere, aqui essa frase que falou é Jesus, está escrito lá no livro de Humberto de Campos. Esse sinal da fraternidade universal que ele se refere está aqui, ó, é o cruzeiro. O nosso país, ele tem o seu céu marcado pelo cruzeiro, é a cruz. Esse sinal não está aqui por acaso.
ele é o sinal da fraternidade universal. Todas essas dificuldades políticas que o nosso país enfrenta há muitos séculos, né, têm uma finalidade, mas todas essas dificuldades elas são secundárias. Então ele explica que a nossa missão é sermos a fraternidade universal. E essa outra frase aqui que eu também achei muito interessante. As potências imperialistas da Terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Jesus. Por que o Brasil ainda não é uma grande potência? Vários de nós, brasileiros, pensamos nisso ainda hoje, né? Não é mesmo? A gente procura vários motivos. Por que nós expulsamos os holandeses? Se nós somos colônia dos holandeses, hoje seríamos uma grande potência. Se nós temos tanta riqueza, tanta fartura, por que não somos uma potência de primeiro mundo? Porque não é essa a nossa missão. Jesus planejou uma missão para o Brasil. A nossa missão não é ser uma grande potência material. Poderíamos ser? Sim. Temos condições para isso? Sim. Mas seria ainda mais difícil. Porque muito provavelmente, se fôssemos, estaríamos igual às outras grandes potências da Europa. Estaríamos focados com a nossa visão para questões materiais. Vaidade, disputa, política, economia. E não é essa a nossa missão. Então, parece uma questão que ela é antagônica, mas não é. O próprio Jesus disse, o poder e a riqueza são os dois maiores fardos que o humano pode trazer. Então, ter uma grande riqueza, ser uma grande potência, seria um fardo ainda maior, seria ainda mais difícil para nós cumprirmos a nossa missão. Colaboraram e colaboram ainda muito até hoje, tá? Os escravos que para cá vieram. Estava previsto tudo dentro do planejamento que esses povos da África viriam para cá para colaborar, tá? Mas a vinda dos mais humildes, que foi determinada pelo próprio Cristo, não era para ser de forma violenta, porém a gente sabe que foi, né? Infelizmente. E aqui está algumas fotos históricas que eu trouxe e botei apenas para representar, mas também tudo tem uma finalidade. E o próprio livro explica, Ismael também questiona, agora não lembro se foi Eliu ou se foi Ismael. Eliu é um espírito de muita evolução, mensageiro de Jesus Cristo. E Ismael foi quem ficou responsável pelo nosso país, tá? Pelo Brasil. Tem uma passagem nesse livro que eles questionam Jesus, né? Por que tanta violência? Por que eles teriam que sofrer tanto? E Jesus então explica que foi a forma com que eles conseguiram resgatar as suas dívidas. Porque muitos desses espíritos reencarnaram como escravos, sofredores, porque também causaram um sofrimento lá na era medieval, onde a gente sabia que também era muito utilizada a mão de obra escrava. Eles também fizeram isso aos seus semelhantes. Foi uma forma de acelerar. Eles aceitaram essa condição de vir para o Brasil como escravos voluntariamente para acelerar a sua evolução. E aqui então eu coloquei essa foto representando as três sementes, né, que para cá vieram, dos índios, os brancos e os negros. Então eu já falei do Henrique de Sagres, falei dos escravos, falei nos slides anteriores dos índios, e nesse slide aqui eu juntei as três raças e lembrando das bem-aventuranças, né, que Jesus nos disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Esses portugueses que para cá vieram, eles foram perseguidos, alguns casos foram perseguidos pela Santa
Inquisição, que era um tribunal que tinha na Europa na época, tá? Que a igreja julgava algumas pessoas, elas eram condenadas, às vezes até sem direito de se manifestar. Mas quando elas eram condenadas, a igreja tomava posse dos seus bens. Então, alguns e muitos desses portugueses que vieram para cá foram condenados pela Inquisição, perderam todos os seus bens, perderam terras, perderam as suas casas, perderam todos os seus bens e foram mandados para cá. Eles foram exilados e eles se sentiram injustiçados. Então Jesus disse a eles: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, vieram para cá. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, que são aquele povo que eu citei anteriormente, os mais humildes e os mais simples, e também os mais brandos e pacíficos, receberam os europeus de coração aberto, de braços abertos, né, com toda fidalguia, e no entanto foi feita também uma tentativa de fazer deles escravos, e muitos deles perderam a sua vida nesse processo. Bem-aventurados os que choram, são os negros que foram retirados da força dos seus países, da sua terra, da sua família, foram separados, levados para o outro lado do oceano em condições precárias, em condições péssimas. Muitos deles nem conseguiam chegar até aqui, morriam antes e sofriam muito, mas também tiveram uma grande colaboração nessa obra. Falando um pouco então agora sobre a civilização brasileira, que é toda essa mistura de raças, né? A nossa civilização é toda essa mistura, e essa mistura de raças causou um certo atrito, né? Causou dos condenados portugueses, dos índios que estavam aqui, que receberam de braços abertos, dos negros que foram escravizados. Muitos deles tentavam a fuga, né? se embrenhavam em matas para tentar fugir, para não virar escravos. Então esse início, essa vinda para cá, os primeiros anos foi conturbado, né? O início ali foi um pouco difícil ali, realmente a coisa não estava, né? Houveram muitas guerras, porque é um país muito grande, de muitas riquezas, então teve vários outros países europeus que vieram para cá para saquear, como podemos citar, por exemplo, holandeses e franceses, né? E vários outros países. Então vocês tentem imaginar como é que foi essa época, né? De muito conflito, de muita guerra, foi uma época bem difícil. E aos poucos, então, conforme o planejamento de Jesus Cristo, foram se formando as bases, foram se organizando as bases políticas, as bases econômicas, a organização da sociedade. Aos poucos ela foi sendo organizada, né? E eu posso citar aqui como exemplo as duas cidades, os dois estados de Minas Gerais e São Paulo, que eles receberam a missão de ser a base econômica para aquela nova nação, para aquele novo país que estava se formando, né? Mas também por questões políticas e econômicas, né, tinha muitos interesses, né, por trás dessas questões econômicas, dessas questões políticas, todas elas motivadas por vaidade, egoísmo e disputas. Mas a nossa querida espiritualidade, nossos queridos irmãos, sempre junto, orientando, né, incansáveis no trabalho de implantar aqui o Evangelho de Jesus. Esse lema, Deus, Cristo e Caridade, é o lema de Ismael, que é o responsável pelo nosso Brasil. Foi ele que criou esse lema, né, para deixar nítido para nós, né, para nos orientar, né, com 3 palavrinhas simples, mas bem objetivos, né.
Nessa organização, então, ele mandou para cá missionários para dar exemplos de organização. Um deles foi Maurício de Nassau, em Olinda, Pernambuco. Ele ficou lá por alguns anos, montou e organizou, construiu uma cidade linda, existe até hoje, e para que servisse de exemplo, né, para aqueles que estavam aqui, ó, como deveria ser a organização. Ele serviu de exemplo. Eliu, que é mensageiro de Jesus, reencarnou como Henrique de Sagres, também com uma missão, né, e a sua missão era orientar os portugueses, né, que para cá vinham, de como eles deveriam montar essa nova nação que estava se formando. E ele escolheu uma família para que ficasse com essa missão, que é a família Bragança, que é a família do imperador, do Dom João VI, do Dom Pedro I, Dom Pedro II. Essa família foi escolhida para vir de Portugal, né, para vir de Portugal para cá e trazer para cá toda a estrutura que tinha lá em Portugal e aqui não tinha. Aqui era apenas uma selva, né? E foi essa a família escolhida para cumprir essa missão. E aqui chegando, também tiveram outros espíritos que receberam uma missão dos bandeirantes, que é aquela missão de abrir caminho dentro dessa mata, dentro dessa selva, que ainda era desconhecida, né, para muitos deles ainda. Mas, como é um país muito grande, um país muito rico, então muitos deles que vieram para cá com essa missão de organizar, acabaram alguns sofrendo assédio da parte material, porque era um país muito rico. Aqui eles encontraram diamantes, ouro, madeira, então por muitos anos, né, eles olhavam para cá como sendo uma fonte de riqueza, né? Isso aí então levou até muito tempo, né? Infelizmente ainda hoje tem gente que pensa assim, acha que o Brasil é um tesouro inexplorado, né? E realmente em um certo aspecto ainda é, mas a nossa missão não é essa. Nós não somos o cofre do planeta, não. A nossa missão não é essa, mas existe a tentação, né? Aqui é só para exemplificar a extensão que é o nosso país. São mais de 8.500.000 quilômetros quadrados. É um país continental. Ele é muito grande. Esse aqui eu botei aqui essa linha para dizer como foi a divisão entre Portugal e Espanha. Olha a diferença do planejamento dos homens, que deveria ter sido assim, e o planejamento de Jesus é hoje exatamente esses limites que nós temos hoje. E ele tem esse formato, não por acaso, um formato de coração, porque nós somos o coração do mundo. Nós temos um litoral vastíssimo, com mais de 7.000 quilômetros. Não, nada disso é por acaso. Em torno do país tem vários outros países menores que eram todo domínio da Espanha e eles se fragmentaram. Por que o Brasil não se fragmentou em repúblicas menores, como exemplo de outros países que nós podemos ver aqui nesse outro mapa? Desde aqui do México até o limite do Chile lá embaixo e Argentina era tudo domínio espanhol. Vejam como eles se fragmentaram em vários outros países pequenos, menores. E o nosso país, o Brasil, não, ele manteve todo esse imenso território. Aqui embaixo tem um território do Uruguai, que também foi um território de muito conflito, ora estava do lado espanhol, ora era dos portugueses, muito conflito, mas ele não era previsto ser do Brasil, então ele ficou de fora, onde hoje é a República Oriental do Uruguai, tá? Durante um certo período ele chegou a ser a
anexado, mas os planos do Cristo não eram esses, tá? Os planos do Cristo é exatamente isso como ele é hoje. E com toda essa cobiça das grandes potências em cima do nosso país, como é que se explica? Por que eles não conseguiram, né? Por que eles não conseguiram, por exemplo, fazer como foi feito com a África, né? As grandes potências da Europa simplesmente pegaram a África e repartiram em várias colônias pequenas. Ó, essa fica para mim, essa fica para ti, porque motivados pela cobiça. E com o Brasil não, o Brasil foi reservado porque ele tem uma grande missão. Vários movimentos políticos e sociais aconteceram aqui, não por acaso, todos eles com uma finalidade. Podemos citar, por exemplo, movimentos abolicionistas, apesar do que a abolição no nosso país ela foi tardia, né? Só em 1888, né? Levou muito tempo, tá? Mas o movimento ele é um movimento antigo, movimentos procurando a liberdade religiosa, ao contrário daqueles outros exemplos como eu mostrei lá, de religiões que viviam em guerra. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não tem isso, né? Não tem guerras entre religiões, guerras por motivos religiosos, né? Os missionários jesuítas que para cá vieram também com essa missão de trazer a palavra de Jesus, a Inconfidência Mineira foi um outro movimento que ela já veio preparar o terreno para a independência do Brasil em relação a Portugal, né? A Revolução Francesa ela influenciou também aqui. De que forma? Após a Revolução Francesa surgiu um líder na França chamado Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte ele tinha ideias expansionistas. Ele saiu da França e conquistou vários outros países, chegando até Portugal. E quando Napoleão invadiu Portugal, ele forçou a família real portuguesa a sair de Portugal, né, para não serem presos por Napoleão, fugiram de Napoleão e vieram para o Brasil. E com eles trouxeram toda aquela estrutura necessária para a organização desse novo país que estava sendo formado. Então a vinda da família real de Portugal para o Brasil foi providencial para o avanço e progresso do nosso país. Então todos esses movimentos políticos e sociais, todos eles foram organizadamente na sua fase correta, tudo isso planejado, né, para formar a pátria do Evangelho. Continuando, falando um pouco mais sobre os movimentos políticos, né, que aqui houveram. Em 1815, a colônia Brasil passou a ser a sede da monarquia portuguesa. Em 1821, Dom João VI retornou a Portugal. Então ele veio para cá para trazer toda a estrutura do governo do seu império para cá e depois ele voltou. Já tinha cumprido. A missão dele era realmente essa, mas ele deixou aqui a semente, ele deixou aqui o filho. Então mais tarde eu falo também sobre isso. Em 1822, então, o processo da independência, onde Dom Pedro I, orientado por Ismael e orientado por Tiradentes, né, ele conseguiu a independência, mas junto com o processo da independência vem a liberdade, mas também vem a responsabilidade, porque a partir daí o Brasil teria que andar com as próprias pernas, ele não tinha mais a estrutura de Portugal, ele teria que montar a sua própria estrutura, a sua própria política, né, com os seus próprios meios, ele teria que se reorganizar por si mesmo. A primeira Constituição em 1824, a República veio em 1889, uma foto aqui do Dom Pedro, para exemplificar. Eu achei muito curioso a história de Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele foi Longinos, né? Longinos reencarnou
em 1825 como Dom Pedro II. E essa foi a última missão que ele recebeu no planeta Terra, diretamente de Jesus Cristo, né? Jesus chamou ele e disse: você vai receber uma última missão, você aceita? E ele aceitou. A missão dele foi governar e organizar o Brasil. Então ele nasceu como Dom Pedro II, dotado de muito poder, de muita riqueza, mas também de muita responsabilidade. Quem foi Longinos? Longinos foi um centurião romano que deu o último golpe de misericórdia com a sua lança, ferindo a costela de Jesus Cristo quando ele ainda estava na cruz, né? Isso é o que consta no livro, tá? No livro, esse livro que eu estou fazendo aqui a palestra. Mas eu fui um pouco além e pesquisei um pouquinho mais, tá? Segundo a Igreja Católica, aí já não é mais de acordo com a obra de Humberto de Campos, mas de acordo com a Igreja Católica, Longinos ele era cego de um olho, e ao ferir Jesus com a sua lança, espirrou sangue no seu olho, e ele passou a enxergar desse olho, segundo a Igreja Católica, tá? E após esse milagre, ele mudou de opinião completamente. Ele, a partir desse momento, ele foi tão tocado no seu íntimo, no seu coração, que ele passou a pregar a palavra de Jesus Cristo. E ali eu botei uma foto da mãe dele, a dona Maria Leopoldina, com Dom Pedro II, uma criança recém-nascida no colo. Bezerra de Menezes também foi um dos outros grandes missionários, né, que encarnaram aqui. Não poderia deixar de citá-lo pela sua grande obra. Nasceu em 1831, um grande discípulo de Ismael. Desde 1840 já haviam movimentos espíritas aqui, já tinham sido fundadas sociedades espíritas, já se utilizava remédios homeopáticos, passes magnéticos, grupos de estudo, já se manifestavam curas desde 1840. Então veja que o ano do Livro dos Espíritos foi editado na França, foi em 1857. Então veja que esse movimento é antigo. Ainda não tínhamos o acesso às obras codificadas por Allan Kardec, mas esses movimentos já existiam aqui, porque já fazia parte dos planos de Jesus Cristo que a parte do Evangelho fosse aqui. Apesar da teoria e das obras chegarem na França, mas a prática veio para cá. E Bezerra de Menezes, não vou contar toda a história da vida dele, porque ele fez muitas obras. Ele foi conhecido como médico dos pobres. Ele era médico e ele atendia os pobres, né? Ele atendia a todos, mesmo aqueles que não tinham condições nenhuma de pagar, ele atendia. Ficou muito famoso aquele caso dele, que ele tirou o anel dele de formatura da faculdade de medicina e deu para uma mãe comprar o remédio para o filho, porque ela não tinha condições. A regência foi aquele período em que Dom Pedro I abdicou, deixando o cargo de imperador para o seu filho, porém o seu filho tinha 5 anos. Então esse período de regência foi muito conturbado, até que, não aguentando mais a pressão política, porque estava a vias de se desfacelar o império, Dom Pedro II foi declarado de maior, com apenas 14 anos. Então veja, com apenas 14 anos ele teve que assumir o cargo de imperador de todo esse vasto império. Imagina a dificuldade que ele teve. Aquele que tinha sido Longinos, né, e reencarnou como Dom Pedro II. E ele passou por todos esses movimentos de disputa política, a Guerra do Paraguai, a abolição da escravatura, República, no finalzinho ali já foi em 1889, e, né, a República, e após a República ele retornou para a Europa. Mas deixou cumprida a sua missão, colaborou muito para a nossa história. E aqui já falando um pouco sobre a FEB, né, a nossa querida Federação Espírita Brasileira, fundada em 1884, tá? Em 1884, Bezerra de Menezes participou de uma carta que teve que ser escrita ao ministro
da justiça do governo provisório daquela época, porque segundo o Código Penal, espiritismo era considerado crime, imagina. Então a FEB teve que fazer uma carta explicando o que é a doutrina espírita, qual a sua finalidade, e aí conseguiu modificar esse entendimento, e o Código Penal foi modificado. Então o início da FEB também foi bastante, né, não foi fácil. E aqui está a foto da sede lá em Brasília, né, esse prédio aí. Bezerra de Menezes foi presidente da FEB, né, colaborou muito, escreveu muitas obras também. Então hoje está lá a nossa FEB, a depositária e diretora de todas as atividades evangélicas da Pátria do Cruzeiro. Então, o espiritismo no Brasil ele tem uma longa história, né, porque o Brasil foi o terreno fértil dessa semente, né? Jesus viu aqui um terreno fértil e plantou a semente dele aqui. Por quê? Porque ele viu que aqui seria um terreno fértil para a prática da fraternidade, da caridade, de cura, né? Para cá ele mandou vários médiuns, espíritos trabalhadores, né? Enfim. E eu tenho mais algumas ideias aqui, mas meu tempo já está se esgotando. Eu quero ir direto aqui para uma frase de Humberto de Campos, que está nesse livro também. Eu vou ler ela aqui rapidinho. Brasileiros, ensaiaremos para sempre as armas homicidas das revoluções. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever e pela ordem, e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus, antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens. Humberto de Campos. Eu deixei aqui em destaque algumas palavras que nos ajudam a entender o valor da nossa missão e como devemos cumpri-la. Dever, isso é o nosso dever. Se hoje nós somos brasileiros, não é por acaso, nós temos esse dever de colaborar com essa missão, mantendo a ordem, e através de um trabalho honesto vamos merecer, ou seja, do merecimento, o mérito, né? Vamos merecer a sanção de Jesus. Cuidado com a tentação e o poder. Como conclusão, vou deixar essa frase aqui também de Humberto de Campos: o Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo a paisagem do século. Cabe aos bons operários do Evangelho concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos. Humberto de Campos. E eu peguei lá uma das últimas frases que tem nesse livro, de um apóstolo, o apóstolo Paulo, né, que ele deixou essa frase aqui: porque nós somos cooperadores de Deus. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela oportunidade, espero que essa palestra tenha sido válida. Vamos levar essa mensagem conosco. Nós somos cooperadores de Deus. Vamos olhar para dentro de nós todos os dias e pensar: o que hoje eu posso fazer de melhor, de diferente daquilo que eu fiz ontem. Deus nos deu essa oportunidade, nós estamos reencarnados no coração do mundo, na pátria do Evangelho. Vamos trabalhar, vamos nos dar as mãos, porque nós somos cooperadores de Deus. Vamos agradecer essa oportunidade, esta bênção, e vamos colocar em prática todos os dias de nossa vida o Evangelho. Muito obrigado, que assim seja. Obrigado. Pessoal, por favor, curtam os vídeos e se inscrevam no nosso canal para que a gente possa cada vez mais atingir mais pessoas e divulgar
esse nosso conhecimento para que nós possamos transformar a vida de todos. Muito obrigada, beijinho, até a próxima!